Galera, hoje é dia de batermos um papo. Então, vamos bater um papo? Eu tenho trazido vários tipos de conteúdo para vocês, sendo vlog, comprinha, resenha, enfim, aquilo que eu sinto assim de trazer, que eu acho que vai agradar, eu acabo trazendo, que acaba sendo também gostoso para mim gravar, né? E dessa vez eu quis novamente bater um papinho com vocês, porque através desse papo eu acabo falando alguns dos meus pensamentos, das minhas opiniões, acabo sabendo também de algumas histórias. Então eu acho que hoje é um belo dia para que nós possamos bater um papinho sobre algumas coisas que eu venho pensado no decorrer dessa semana. E você vê, gente, como é tudo muito assim, acelerado. Eu preciso, calma. Que às vezes até na hora de falar, o meu pensamento tá tão assim, que parece que a minha boca não consegue falar aquilo que eu tô pensando. E é sobre isso, né? Tipo que de vídeo não é roteirizado, então é muito assim, aleatório. Eu falo realmente aquilo que tá vindo na minha mente, então fica meio que uma bagunça organizada, mas é a forma que eu me sinto melhor para poder bater esses papos, para poder trazer esse momento de reflexão, para poder transmitir para vocês coisas que eu mesma estou pensando, coisa que Deus tem falado comigo, coisa que eu tô matutando aqui na minha mente, enfim, né? Não tem nada assim programado, então eu posso iniciar o vídeo pensando uma coisa e acabar falando outra. Mas vamos pro assunto que interessa, né? Porque a gente também aqui não tem muito tempo a perder, né? A gente precisa de algo assim pra fazer a gente pensar, refletir, matutar e às vezes dar risada também, porque a gente também não pode viver o tempo todo pensativo, né? A gente tem que se alienar um pouco, né? Por isso tá escrito isso na descrição do canal. Você já leu? Por falar nisso? Tô de olho, hein? Então, gente, eu tava aqui matutando, né, no decorrer desses dias. Vocês já pararam para pensar que o lugar onde estamos hoje, muitas das vezes, não é um lugar de permanência, mas de preparo? Sendo este um lugar bom ou um lugar ruim. E quando é um lugar ruim, a gente fica doido para sair dele, mas quando é um lugar bom, a gente acaba ficando acomodado, não é verdade? E por que eu comecei a pensar nessas coisas? Eu tava pensando na vida de Moisés. Por quê? Aconteceu toda aquela situação em que Faraó decretou que os bebês hebreus deveriam ser mortos. E para protegê-lo, Joquebede foi lá e colocou ele num cesto. E ele acabou parando, né, bem na onde... Como que eu falo? No cerco do adversário. Bem na onde queria matar ele, sabe assim? E é interessante a gente parar para pensar nisso, que Deus às vezes nos coloca bem no campo de batalha mesmo, sabe? Na onde tem pessoas querendo o nosso mal, querendo nos destruir, querendo nos aniquilar. E Deus usa essas pessoas que querem fazer o nosso mal para nos sustentar, nos alimentar, nos educar, nos ensinar. Não é interessante essa maneira como Deus trabalha? Eu costumo falar que é até doido, é até maluco, sabe? Porque é um jeito que eu interajo com Deus, é o jeito que eu consigo ter intimidade com Ele, é o jeito que eu o entendo e é o jeito que Ele me entende. E diante dessa circunstância em que Moisés é criado no meio dos seus adversários, que até então, por ele não saber da sua origem, não eram adversários, né? Era a realidade dele. Mas ele estava ali sendo, mesmo que sem o conhecimento, sendo sustentado, protegido, guiado por Deus, né? E para ele foi um lugar, querendo ou não, que até então estava sendo bom. Era algo bom, não era ruim. Ele tinha alimento, ele tinha status, ele tinha conhecimento, ele tinha roupa. Ele tinha do bom e do melhor. Afinal de contas, quem o adotou foi uma princesa, né? Então, né, nesse sentido, ele não teve dificuldade, ele podia sim ter outros questionamentos sobre a sua... Nem sobre a sua existência, né? Porque não sabemos assim até que ponto ele sabia das suas origens ou não, mas enfim, ele podia ter outros questionamentos, ter outros problemas, mas falando assim, estruturalmente falando, ele estava bem tranquilo, estava bem de boa, lá vivendo a vidinha dele. Só que aí Deus foi lá e não é assim não.
te coloquei aí para que você pudesse cumprir um propósito. Quando Deus coloca a gente num determinado local, para que venhamos cumprir um propósito. E esse propósito, vamos supor assim, que a gente vai ter que sair desse local. Quando é um lugar ruim, a gente dá aleluia, glória a Deus e não vejo a hora. Mas e quando é um lugar bom? Que você não quer sair daquele lugar porque é bom, porque é confortável, porque é gostosinho. Mas você precisa sair para cumprir a vontade de Deus. Difícil, né? Ai, gente, como que a gente entende esse Deus? Não tem como a gente entender, né? A gente precisa crer, confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Todo o conhecimento que Moisés estava adquirindo ali no meio daquele povo, toda a doutrina que ele vinha recebendo, tudo, gente, sabe? Não foi à toa, não foi em vão. Foram ferramentas, foram instruções que ele viria a usar quando ele tivesse cumprido o propósito, que era libertar o povo hebreu. Você entende o que eu quero dizer? e o que Deus quer dizer pra gente? Que muitas das vezes o lugar que a gente está hoje não é um lugar de permanência. Mas as ferramentas que a gente está adquirindo neste lugar é para que a gente lá na frente venha usar para cumprir um propósito de Deus. E, gente, sair de um lugar bom não é fácil. E muitas das vezes, olha como que Deus faz, gente, é muita doideira. É por isso que eu falo que quem serve a Deus tem que ser tão doido quanto ele, porque o negócio é... Porque quando você sai de um lugar bom, é muito difícil Deus te colocar num lugar melhor. Porque não é no sentido dele te honrar da maneira que você espera, que é com status, sabe assim? Muitas das vezes ele te coloca num lugar assim de desconforto, num lugar que vai te moer, sabe? Que vai fazer você lembrar que você é pó, que você é barro, que você é um vaso nas mãos do oleiro. Você entende? E é muito louco isso, gente. Tem que estar preparado. Preparado para viver a vontade, o propósito de Deus. E aí você sai desse lugar que é bom para cumprir a vontade de Deus. E futuramente, assim, Deus honra de uma forma, não com relação a status, né? Mas de uma forma a qual você reconhece que Deus é Deus, de que Ele quem fez na sua vida, de que você fez o que deveria ser feito. E se você ainda assim ficar relutando, Deus vai tratando, até que você, opa, peraí, deixa eu ouvir a voz do Pai que é melhor. Independente, aqui ou aqui, com Ele é melhor, né? E Moisés, coitado, tava lá no palácio, vendo a vida dele, sabe lá Deus se sabia algo assim, sabe? Da sua origem, tava lá pleno, gente. Aí Deus foi lá, opa, peraí, você tá muito confortável. Aí ele foi libertar aquele povo, opa, que povo. Ô povo murmurador. Que ao invés de dar graças a Deus por ter saído da escravidão do Egito, ficava toda hora lembrando do Egito, toda hora falando do passado. Ô meu pai. Ô, gente, pra gente viver o novo, foi igual o vídeo que eu fiz lá falando sobre tá acomodado. A gente precisa largar o velho, sabe? Se desprender, gente. Desprende, desapega, sabe? Em nome de Jesus. Eu não sei se você está no lugar de reclamão, que tá apegado ao passado, isso e aquilo outro, ou se você tá no lugar de conforto, e que Deus está tentando falar para você, te prepare. Não sei. Mas eu tenho certeza que de alguma maneira esse vídeo vai falar com você. Assim como também falou comigo. O que é que eu vou pedir para você? Para você curtir, se inscrever, compartilhar com alguém, quem sabe precisa ouvir essa mensagem. E eu não tô falando isso só por causa do vídeo não, tá? Isso daqui é o canal que eu tô aqui no YouTube, eu preciso divulgar, né? Para que venha crescer, para que eu venha ter o apoio.
Mas que acima disso daí que eu pedi pra você fazer pra dar um apoio aqui no canal, ó, eu bati na câmera, quando não é Penélope sou eu. Acima disso daí, que é o se inscrever, curtir, compartilhar, seguir, etc. Você reflita se o lugar que você está hoje é o lugar que Deus quer que você esteja. E para que você se prepare emocionalmente falando para viver os propósitos de Deus. Que nem sempre é do jeito que você quer, mas é do jeito que Ele sabe que vai ser o melhor para você, tá bom? Um beijo para você, não deixa de ver os outros vídeos e até a próxima!